Bom dia, meu irmão, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. E hoje é dia 3 de maio, quarto domingo da Páscoa. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor e guarda que nos conduz no caminho da felicidade e da vida plena. Ele nos conhece, ele manifesta a sua ternura e carinho para conosco e anda à nossa frente. E no dia de hoje nós vamos rezar também pelas vocações religiosas e presbiteriais e por todos que se põem a serviço do reino de Deus. Acolhamos a palavra de Deus, a qual nos convida à conversão e nos chama a seguir os passos daquele que é o nosso pastor e a porta que nos dá acesso à vida plena. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. As ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa linda que é a palavra de Deus, meu irmão. Mas muitas vezes a palavra de Deus nos pega tão desprevenidos, tão distraídos, que nós acabamos de sair de uma celebração, nós já esquecemos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós escutamos. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E ainda essa semana, meus irmãos, eu escutei um depoimento que me deixou deveras triste. E eu sei que isso acontece com todos nós e em todos os ambientes. Uma pessoa dizia que quando ela saía de uma missa, de uma celebração, ela não conseguia lembrar nenhuma palavra. Ela não conseguia se lembrar de nenhuma palavra que foi dito durante
a primeira leitura, a segunda leitura, não sabia qual era o salmo, e nós muitas vezes distraídos, isso pode acontecer com todos nós e com cada um de nós. E na última semana, pensando nisso, só fazendo uma recapitulagem das últimas missas, das últimas celebrações. Na última semana, domingo passado, meus irmãos, principalmente eu estou falando para quem tem muita dificuldade de guardar o Evangelho. Na última semana, Jesus ele se revelou para os discípulos e para nós como um Deus que está muito próximo de nós, um Deus que caminha com seu povo lado a lado. Quando naquele discípulo de Emaús, no episódio de Emaús, lado a lado ele caminhando com os discípulos, ele percebeu a dor que aqueles discípulos estavam sentindo. Os discípulos que tinham saído lentos, tristes, cabisbaixos, sem inteligência, e estavam indo para o lado contrário que havia sido combinado com eles. E Jesus, na sua misericórdia, ele sente a dor dos dois, como ele sente a dor de cada um de nós. E aqueles dois iam lamuriando, reclamando pelo caminho. E Jesus se coloca lado a lado com eles, penetrando dentro do coração deles. Jesus lhes arranca pela raiz tamanha dor que eles estavam sentindo, tamanho sentimento de perda, de fracasso, e revelando-lhes as Escrituras. Quando Jesus, caminhando com eles, ia falando toda a história em que Jesus era o protagonista, faz com que eles sintam vontade, um desejo ardente de permanecer junto com Jesus. Quando eles têm aquela palavra de Deus, a história de Jesus revelada e contada pelo próprio Jesus, e hoje nós temos as Sagradas Escrituras, eles não querem mais se afastar de Jesus. E quando eles chegam, eles fazem na porta da casa deles, eles fazem aquele convite maravilhoso para Jesus, que mudou toda a vida deles, que curou o coração deles. Eles falaram: Jesus, já é tarde e a noite cai, entra para dentro da nossa casa, fica conosco. E ali, naquele momento, Jesus entra para a casa deles em agradecimento, reconhecimento, aquele grande convite que Jesus recebeu. Jesus não os deixa sem resposta. Jesus não deixa nenhum de nós sem resposta. E Jesus nos convida para o banquete. A semana inteira nós vimos Jesus falando do banquete. E Jesus, ceando com os discípulos, tomou o pão. Jesus abençoou o pão, partiu e lhes distribuiu. Foi nesse momento que abriu os olhos dos discípulos. Então isso nós fomos vendo ao longo da semana. Domingo, nós vimos aqueles dois sendo transformados pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da Santa Eucaristia. E nós vimos que a nossa cura interior se dá na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Jesus, ele ao longo da semana, ele se revelou para nós como sendo: eu sou o pão da vida. Vimos Jesus multiplicando os pães. Nós vimos Jesus chamando a atenção daqueles que se aproximavam deles com interesse unicamente na comida e na bebida. E nós vimos Jesus repreendendo os seus discípulos. E Jesus dizia ao longo da semana: trabalhai não pela comida que perece, lembra, meu irmão, mas pela comida que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. E Jesus, ao longo da semana, várias vezes ele fez essa revelação para nós. Eu sou o pão da vida. Várias vezes nós escutamos Jesus falando, e eu estou repetindo como que fosse para gravar, porque
Hoje Deus vai fazer uma outra revelação para nós. E Ele dizia para nós várias vezes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Que lindo, meu irmão! Como são belos os pés do mensageiro que anunciam o Senhor. Esse é o nosso Jesus. E hoje, mais uma vez, Ele se apresenta para nós com uma outra revelação. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, vejam. E as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E Jesus caminha à frente das suas ovelhas. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E veja, meu irmão, Jesus hoje ele se coloca como o nosso único amigo. Ele diz que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. E ele frisa e repete mais uma vez: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, terá toda a liberdade, toda a segurança, toda a confiança. Mais uma vez Ele vem nos convidar a confiar, a depositar toda a nossa confiança nele e colocá-lo como nosso único mestre, nosso único pastor. Eu vejo hoje Jesus mais uma vez se colocando como nosso melhor amigo, o nosso único e verdadeiro defensor diante do Pai. É aquele único que foi, que é e que sempre será capaz de dar a sua própria vida por nós. E ele fala, o pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, o único que é capaz de se entregar no alto daquela cruz, nu, expropriado de tudo, meu irmão, sem pensar nem na dor que a própria mãe Maria Santíssima ia sentir, mas ele pensava naquele momento unicamente em você e em mim. E ele se deu inteiro por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E pensando nisso, meu irmão, tudo isso é motivo suficiente para que a gente possa repensar a nossa história, a nossa caminhada. Qual é a posição de Jesus na nossa vida no dia de hoje? O que Jesus representa para mim? Como que eu estou seguindo os passos de Jesus? A voz de qual pastor eu estou seguindo? Muitas vezes, meu irmão, a voz dos pastores do mundo são mais agradáveis. Muitas vezes nós preferimos ser pastoreados por tantas vozes que gritam e que falam tão alto. E Jesus, o bom pastor, ele nunca vai falar alto, ele nunca vai gritar. Muitas vezes nós teremos que silenciar o nosso coração. Muitas vezes nós teremos que nos calar para ouvir quando ele nos chama pelo nome. E repete o seu nome, meu irmão. Repete o seu nome. Escuta baixinho a voz de Deus dentro do seu coração. Durante o dia inteiro, Jesus nos chama. Durante o mês inteiro, o ano inteiro, durante a nossa vida inteira, Jesus, o bom pastor, ele está nos chamando. E muitas vezes, meu irmão, nós não estamos conseguindo silenciar para escutar a voz mansa do nosso pastor. E vejam, meu irmão, essa figura do pastor. Cada um de nós temos um rebanho para pastorear, a começar pelos pastores da igreja, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos, nossos padres. Mas muitas vezes nós queremos depositar a responsabilidade
do pastoreio nas mãos de uns poucos, mas todos nós somos chamados a pastorear. E pastorear significa cuidar, apacentar, limpar as feridas, orientar, direcionar. Lembra a figura de Jesus carregando nos braços? Carregar nos braços, por que não? Jesus, ele ia atrás da ovelha ferida, machucada, perdida, largava as 99 e ia atrás daquela que estava mais machucadinha. E é isso também, essa figura do pastor, que Deus quer que a gente hoje coloque em prática. E São João 23, ele deixou gravado para nós. Ele tinha tanto orgulho da missão dele, de pastor da igreja, e ele dizia: eu estou convencido, eu estou convicto de que o maior, o mais digno, o mais sublime ministério que pode ser concedido a um homem é o ministério de pastorear. E meu irmão, eu acho tão lindo essa palavra do nosso Santo Padre, o Papa João 23, e eu coloco ela assim para as nossas vidas, mãe, filhos, esposos, esposas, padres, todos nós missionários. Eu estou convencido de que o maior, o mais digno ministério que pode ser concedido a um homem e a uma mulher é o ministério de pastorear. Pastorear, de cuidar, de apacentar, de limpar as feridas, as chagas, orientar, direcionar, evangelizar, dar bom exemplo, bom conselho, ser um modelo, dar testemunho. Tudo isso faz parte da nossa missão de pastorear. E a palavra de Deus, ela diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E o pastor diz também: sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, que nós possamos encerrar esse momento. Ao longo da semana, até terça-feira, nós vamos continuar falando do bom pastor. E nesse momento eu quero clamar pelo Espírito Santo de Deus, pedir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por esse que derrama sobre nós, que Ele possa derramar sobre nós essa unção, uma nova unção, esse fogo abrasador que queima como queimou os discípulos de Emaús, que possa mesmo nos purificar como aquele fogo abrasador, que a palavra de Deus possa queimar dentro do nosso coração, que a gente possa refletir durante a semana esse papel na nossa vida do bom pastor, que nós possamos seguir o modelo do Mestre, o modelo do nosso maior pastor, que é Jesus Cristo, nos espelharmos no testemunho dele, na vida dele, nos passos dele, que nós possamos seguir os passos do Mestre, que nós possamos mais uma vez refletir quem está sendo o nosso pastor, por quem nós estamos nos deixando ser conduzidos, e que, como aquele ladrão que veio matar, roubar, destruir, nós possamos pedir a Deus que tire da nossa vida todo e qualquer tipo de mau pastoreio, e que nós possamos dizer com Jesus, para Jesus: eu renuncio tudo aquilo que veio matar, roubar, destruir a minha saúde, destruir a minha vida, destruir os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Meu irmão, eu te convido a repetir agora, junto comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar.
Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça. Transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém, amém. Reflitam, meu irmão, essa palavra neste final de domingo, neste começo de semana. Reflita, vai refletindo tudo isso que foi falado e que nós vamos escutar ainda ao longo do dia de hoje. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E nós estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu irmão, por estar comigo mais uma vez nesta meditação, neste momento abençoado por Deus. Que tenha uma semana iluminada, cheia de bons projetos, de projetos que o bom pastor colocou e vai colocar na sua vida. Amém. Nas nossas vidas. Amém.